Graça e paz, igreja. Muito prazer. Para quem me conhece, oi. Para quem não me conhece, sou Gabriel Mastrella, sou aqui da igreja. E hoje é um dia legal, porque nós vamos explorar e discorrer um pouco do livro de 1 Samuel. Se você me pegar aqui dentro da tela, não se preocupe, eu tô lendo meu roteirozinho aqui, meu gabaritozinho aqui, tá bom? Beleza. O livro de 1 Samuel é o 9º livro da Bíblia e marca a transição de Israel do período dos juízes para a monarquia. Ele narra eventos fundamentais da história do povo de Deus, incluindo o nascimento e ministério do profeta Samuel, o reinado conturbado de Saul e a ascensão de Davi como escolhido de Deus. O livro destaca temas como obediência, liderança e a soberania divina na escolha dos reis. A narrativa mostra como Deus trabalha através de indivíduos para cumprir seus propósitos, enfatizando que o verdadeiro sucesso vem da fidelidade a Ele. Beleza. Mas aí você se pergunta, como que era aquela época? Qual que é o contexto histórico? Fica ligado. O contexto histórico é o seguinte: a maior parte da ação registrada em 1 Samuel acontece na região do Planalto Central da terra de Israel e nos seus arredores. A nação de Israel concentrava-se em grande parte numa área que se estendia da região montanhosa de Efraim, no norte, até a região montanhosa de Judá, no sul. Os acontecimentos desse livro ocorreram entre 1105 a.C., quando Samuel nasce, até a ascensão de Davi ao trono do reino de Israel, por volta de 1010 a.C., percorrendo por volta de 90 anos a história de Israel. O livro narra uma série de eventos importantes que registram a passagem de Israel de um grupo de tribos frouxamente unidos sobre juízes para uma nação unida governada por uma monarquia centralizada. O livro contempla Samuel, Saul e Davi como figuras de destaque. Quem que escreveu esse livro? Essa parte é bem interessante, hein? Porque a nossa resposta tende a ser Samuel. O nome do livro é Samuel, não é? Então foi Samuel que escreveu. Mas não exatamente. A tradição judaica atribui a autoria do livro de 1 Samuel ao próprio Samuel, ou talvez a Samuel, Natã e Gade, com base em um texto em 1 Crônicas 29 e 29. No entanto, Samuel não pode ter sido seu autor, já que a sua morte foi registrada em 1 Samuel 25:1, antes mesmo dos acontecimentos associados ao reinado de Davi. Além disso, Natã e Gade foram profetas do Senhor durante a vida de Davi e não estariam vivos quando o livro de Samuel foi escrito. Embora os registros desses profetas possam ter sido usados como fonte de informações relevantes para escrevê-los, o autor humano desse relato escrito é desconhecido, de modo que foi elaborado anonimamente, onde seu autor fala em nome do Senhor e dá a interpretação divina dos acontecimentos narrados. Interessante, né? A gente não sabe quem escreveu 1 e 2 Samuel, mas foi escrito, graças a Deus. Show! E como que o livro se organiza? O que eu vou encontrar nesse livro? Se liga. É possível dividir a estrutura de 1 Samuel em 3 partes básicas com algumas repartições. Primeira parte, Samuel, profeta e juiz de Israel, que se estende do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 17. Do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 1, a gente vê um pouco sobre Samuel, o profeta. E a partir do capítulo 4, versículo 1, parte B, até o capítulo 7, versículo 17, a gente vê um pouco sobre Samuel, o juiz, o último juiz. Parte 2, Saul, primeiro rei de Israel, se estende do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 35, que é dividido do capítulo 8, versículo 1, até o 12, versículo 25, como a ascensão de Saul ao reinado. O povo pedindo para ter um rei e escolhendo Saul. E, parte B, o declínio de Saul nesse reinado dele, do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 35. E a terceira e final parte desse livro fala sobre Davi e Saul e a transferência do reinado em Israel para Davi, que compreende o capítulo 16, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 13. Metade de 1 Samuel é só Saul e Davi contestando, disputando, entre aspas, esse reinado.
E essa terceira parte pode ser dividida em 4 partes. A primeira delas é a apresentação de Davi. Davi se torna conhecido, que começa no capítulo 16, versículo 1 e vai até o capítulo 17, versículo 58. Segunda parte, Davi é afastado da corte de Saul, que vai do capítulo 18, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 42. Parte 3, Davi foge da perseguição de Saul, que vai do capítulo 21, versículo 1 até o capítulo 28, versículo 2. E a morte de Saul, que vai do capítulo 28, versículo 3 até o capítulo 31, versículo 13. E essa é a estrutura até que bem detalhada do livro de 1 Samuel. Toque. Então, sabendo como o livro funciona, o que eu vou encontrar nele? O que nós vamos encontrar nele? Os principais temas e lições do livro de 1 Samuel podem ser resumidos em 4 pontos predominantes. Ponto 1. A aliança davídica. O livro faz referência ao rei ungido na oração de Ana, 1 Samuel 2:10. Essa é uma referência ao Messias, o rei que irá triunfar sobre as nações que se opõem a Deus, que de acordo com a promessa, virá por meio da linhagem de Davi. Os acontecimentos da vida de Davi prenunciam as ações do descendente de Davi, o Cristo do futuro. 2. Soberania de Deus. Um exemplo é o nascimento de Samuel em resposta à oração de Ana, 1 Samuel 9:17 e 16, do 12 ao 13. Também é evidente com relação a Davi, registrando o fato de que nada é capaz de frustrar os planos de Deus de fazê-lo reinar sobre Israel. 1 Samuel 24:20. 3. A obra do Espírito Santo na capacitação de homens. O Espírito Santo do Senhor veio sobre Saul e Davi após terem sido ungidos como reis. 1 Samuel 10:10 e 16:13. O poder do Espírito trouxe profecia. 1 Samuel 10:6. E vitória na batalha. 1 Samuel 11:6. 4. As consequências pessoais e nacionais do pecado. Os pecados de Eli e de seus filhos resultaram na morte deles. A falta de reverência pela arca da aliança levou à morte de vários israelitas. E a desobediência de Saul levou ao seu julgamento pela parte do Senhor e sua rejeição como rei. Interessante. Mas você está pronto para uma curiosidade sobre o livro de 1 Samuel? E essa aqui é bem legal. Os manuscritos hebraicos mais antigos, 1 e 2 Samuel, eram considerados um só livro. Mais tarde, eles foram divididos em 2 pelos tradutores da versão grega, a Septuaginta. Essa divisão foi seguida pela tradução para o latim, a Vulgata, e pelas traduções modernas na nossa língua e no hebraico. Os primeiros manuscritos hebraicos deram ao primeiro livro o nome de Samuel, em homenagem ao homem que Deus usou para estabelecer o reino de Israel. Os textos hebraicos subsequentes e as versões em português chamaram o livro dividido de 1 e 2 Samuel. Na Septuaginta, eles foram designados como o primeiro e segundo livro dos reinos, e a Vulgata, 1 e 2 Reis, sendo que na Vulgata, o nosso 1 e 2 Reis são, na verdade, 3ª e 4º Reis. Então, nas versões mais originais, lá na Vulgata, no latim, lá para trás, na verdade, eram 4 livros de reis. Eles consideravam que o tempo dos reis começou quando Samuel, o profeta responsável por trazer o reinado a Israel, começou seu serviço a Deus. Mas em traduções posteriores, eles acharam melhor dar esse período de transição dos juízes para a monarquia uma espécie de outro nome, para ser um intermediário entre essas 2 épocas. Então, por isso surgiu 1 e 2 Samuel, ao invés de 1 e 2 Reis. E aí o livro de 3º e 4º Reis se tornaram 1 e 2 Reis. Show! Quais são as aplicações práticas que eu posso tirar desse livro? Primeira, a importância da obediência a Deus. A obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel 15:22. Saul foi rejeitado por Deus porque escolheu seguir sua própria vontade em vez de obedecer completamente às instruções divinas. Aplicação: a obediência a Deus deve vir antes dos nossos desejos pessoais ou tradições religiosas. Precisamos confiar no plano dele, mesmo quando não entendemos completamente. 2. Deus valoriza o coração, não a aparência. O Senhor não vê como o homem vê pela aparência, mas o Senhor vê o coração.
1 Samuel 16, 7. Quando Samuel foi ungir um novo rei, Deus escolheu Davi, um jovem pastor, e não os irmãos mais fortes e imponentes dele. Aplicação: o valor de uma pessoa não está na sua aparência ou status, mas em seu caráter e em sua relação com Deus. Devemos olhar além das aparências e valorizar o coração das pessoas. 3. Confie em Deus, mesmo diante de gigantes. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. 1 Samuel 17, 47. Davi venceu Golias não por sua força, mas por sua confiança no Senhor. Aplicação: todos enfrentamos gigantes na vida, como problemas, medos e desafios. A vitória vem quando confiamos em Deus e não em nossas próprias forças. 4. Humildade e paciência no tempo de Deus. Espera pelo Senhor. Ser forte, anima-te e espera pelo Senhor. No Salmo 27, 14, uma reflexão baseada na paciência de Davi. Davi foi ungido rei muito antes de assumir o trono e precisou esperar o tempo certo de Deus. Aplicação: nem sempre as promessas de Deus se cumprem imediatamente. Precisamos aprender a esperar pacientemente, confiando que Ele tem o melhor para nós. 5. O perigo do ciúme e da inveja. Saul olhava para Davi com inveja. 1 Samuel 18, 9. Saul se tornou paranoico e destrutivo porque tinha ciúmes de Davi. Aplicação: o ciúme e a inveja podem destruir relacionamentos e nos afastar de Deus. Devemos aprender a celebrar as bênçãos dos outros e confiar que Deus tem um propósito para cada um de nós. 6. O Senhor é quem dá a vitória, Ele humilha e Ele exalta. Deus está no controle da história. 1 Samuel 2,7. Deus escolhe, levanta e remove líderes de acordo com seu plano soberano. Aplicação: em tempos de incerteza, devemos lembrar que Deus governa sobre tudo. Ele está no controle da nossa vida e do futuro. Para concluirmos, uma recapitulação rápida. Para recapitular, o livro de 1 Samuel é um marco histórico na história. O livro de 1 Samuel é um marco na história bíblica, mostrando a transição de Israel para um governo teocrático, liderado por juízes, para uma monarquia. Ele nos apresenta 3 grandes figuras: Samuel, o profeta e último juiz; Saul, o primeiro rei de Israel que falhou por sua desobediência; e Davi, o jovem pastor escolhido por Deus para ser o futuro rei. Mas, para o lado histórico, 1 Samuel traz lições profundas sobre liderança, fé e caráter. Vemos que Deus não escolhe os líderes segundo os padrões humanos, mas olha para o coração. A obediência a Deus é mais importante que status, força ou sacrifícios exteriores. E aqueles que confiam nele são sustentados, como Davi diante de Golias. Ao longo do livro, percebemos o perigo do ciúme, da inveja e da falta de paciência que levaram Saul à destruição. Em contraste, Davi, mesmo diante de perseguições e desafios, esperou o tempo do Senhor, demonstrando humildade e fé. Além disso, 1 Samuel aponta para algo maior: o plano soberano de Deus na história da humanidade. O reinado de Davi prenuncia o governo do Messias, Jesus Cristo, o verdadeiro rei, segundo o coração de Deus. Por isso, a mensagem final do livro é clara: aqueles que confiam e obedecem a Deus experimentam sua direção e cuidado, enquanto os que seguem os próprios caminhos colhem as consequências de sua rebeldia. O chamado de 1 Samuel para nós é que sejamos fiéis ao Senhor, confiando em sua vontade e guardando o seu tempo para agir em nossa vida. E é isso. Espero que esse breve resumo sobre os temas mais importantes de 1 Samuel tenha edificado a sua vida, como edificou a minha enquanto eu estudava. Muito obrigado e até a próxima.